A Sabrina é uma bióloga brasileira que está na Itália, fazendo doutorado em epidemiologia e provavelmente não poderia estar num lugar melhor para ter uma visão empírica muito bem acabada a respeito do seu objeto de estudo. E a Sabrina, ela não só é uma bióloga, mas também é uma observadora do comportamento humano. E ela foi observando as mudanças na reação das pessoas às medidas duríssimas de isolamento que foram tomadas tarde demais, mas foram tomadas na Itália e que estão em vigor até agora. Mudanças de humor e de comportamento que vão acontecendo semanalmente, gradualmente. Mais ou menos como as etapas do luto, não é? Negação, barganha, depressão, aceitação. A Sabrina fez um negócio muito parecido com o comportamento dos italianos presos em seus apartamentos. Sabrina, antes de mais nada, você está em qual cidade exatamente? Bom dia para você. Bom dia, eu tô em Turim, no norte da Itália. É uma cidade que sofreu bastante, né? Sim, ela tá do lado da província da Lombardia, que é a região mais afetada, embora a gente não tenha atingido os mesmos níveis, mas aquela insegurança de que tudo pode começar a acontecer da mesma forma aqui deixa a gente um pouquinho assustado. Turim é uma espécie de São Bernardo da Itália. É lá que fica a fábrica da Fiat, por exemplo. A cidade gira em torno da montadora. 1 hora de trem de Milão. 1 hora de trem. Bem perto. Sabrina, conta pra gente aí o que você observou no comportamento dos italianos e das pessoas, de uma maneira geral, que estão aí na Itália, à medida que as semanas foram passando desde que começou o isolamento. Olha, a primeira coisa mais interessante que eu observei é que o comportamento está exatamente igual ao início da quarentena no Brasil. Foi, inclusive, essa percepção que fez eu perceber que a coisa é muito similar. O comportamento humano é muito similar em muitos aspectos, né? E esse clima que o Brasil passou essa semana, de férias, inclusive de ajuste também, foi bem parecido com o que aconteceu aqui na primeira semana. Até porque no início da primeira semana, a gente não tinha noção da gravidade, da seriedade que as coisas iriam atingir e as orientações do governo não eram ainda tão restritas. Então, a gente começou a dispensar as escolas, as universidades, dispensar os seus estudantes, orientação de evitar aglomerações, mas sem aquela medida muito evidente, muito esclarecida sobre ficar de quarentena ainda. E aí eu inclusive saí de casa, fui caminhar no parque, fui visitar museus, enquanto durante o dia eu trabalhava em casa, porque eu tô vinculada à universidade, né? E essa primeira semana foi bem esse clima mesmo, de tô de férias, eu não preciso me planejar, é só uma semana e tá tudo bem. E a coisa mudou bem rapidamente da primeira para a segunda semana. Porque no início, assim que a gente assustou, assim que no primeiro dia que as universidades dispensaram os estudantes, todo mundo foi para o mercado e limpou algumas prateleiras. Mas no dia seguinte a gente viu que a coisa não era tanto assim, não era tão assustadora. E aí foi relaxando. E aí alguns museus voltaram a abrir, os parques voltaram a se encher de pessoas, entendeu? A partir da segunda semana a coisa mudou bastante, porque o número de casos começou a subir muito, inclusive aqui na região. E aí, essa segunda semana a gente passou por esse tédio, foi quando a internet começou a bombar desses vídeos dos italianos cantando nas janelas, nas sacadas, era muito divertido, era muito movimentado, era música o dia inteiro na vizinhança. Eu tenho a impressão que a gente está mais ou menos nessa etapa. Agora sim, exatamente. Tem panelaço, um dia desses Isso. aí uma vizinha começou a cantar o refrão da Evidências, do Chitãozinho Chororó. No seu prédio? Não, no prédio em frente. Mas eu comecei a cantar, o cara do outro prédio começou a cantar. Quando foi ver, tinham 5 prédios cantando Evidências. É uma coisa catártica aí. É porque é aquela coisa, né? Quando toca Evidências, não tem metaleiro. Né? Evidências é Evidências. Então eu tenho a impressão que a gente tá mais ou menos... Fale por você. Eu tenho a impressão que a gente tá mais ou menos nessa fase, Sabrina. Justamente, eu tô percebendo exatamente isso. Quando a ficha caiu, vocês estavam passando no finalzinho da primeira fase e entrando nessa fase aí, exatamente. Foi aí que eu percebi que a passagem da primeira para a segunda foi exatamente como aconteceu aqui. E aí eu parei para pensar, mas espera, a gente não tá mais nessa fase. E aí eu percebi que a coisa continua mudando e que possivelmente ela iria progredir da mesma forma para o Brasil. Foi aí que eu descrevi essa terceira fase, porque agora, nesse momento que a gente tá, é um silêncio absoluto. Não tem panela. Eles também usam panela, bate panela aqui, pra um chamar o outro no outro prédio. E as músicas. Gennaro! Gennaro! Pá, 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 pá. Que coisa mais italiana.
É E é no exatamente norte, isso. hein? E é no norte. Norte. Exato, o norte da Itália tem essa impressão, esse estereótipo de que o italiano é um pouco mais frio, mais trabalhador, mais focado em trabalho, entendeu? Imagina lá no sul como não deve estar sendo. Pois é, mas isso também passou. Tinha muita gente que chegava e ia fazer exercício físico, colocava a música em toda a altura, ainda colocava o microfone e ficava com a vizinhança, vamos lá, todo mundo! E passou isso. Agora E a gente tá no agora? silêncio. O silêncio que tá agora só é quebrado por barulhos de ambulância. Eu não sei se vocês ouviram, mas acabou de passar uma aqui do meu lado. E aí, quando eu gravei esse vídeo, até muita gente reagiu. Eu tive muita resposta. Muita gente reagiu com tristeza, com susto. Ai, meu Deus, eu não quero chegar nessa terceira fase. Ai, que medo. Só que a intenção do vídeo é justamente falar para os brasileiros que a gente não precisa passar pela terceira fase. E aí no vídeo eu continuo falando, olha, tem coisas que a gente pode fazer, por quê? Os italianos passaram por isso por não saber quanto tempo duraria, por não saber quais medidas seriam efetivas, quais não seriam. Mas o Brasil tem um exemplo, e a gente não precisa repetir as mesmas situações de aprendizado que eles tiveram, a gente já tem a resposta. E aí eu tive muita resposta positiva nesse vídeo também, foi bem interessante. Sabrina, Muito quando agradecida. você fala dessa terceira fase, hoje, logo no começo do programa aqui do jornal, eu estava descrevendo um amanhecer belíssimo na zona oeste da capital paulista, o sol brilhando forte, o céu azul, e aí tanto o Megali quanto a Sheila, eles disseram, é um dia lindo, um dia bonito, mas um dia triste, né? Porque a gente acaba observando esse amanhecer bonito, mas de dentro das nossas casas. Então, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito dessa tristeza que começa a bater na terceira semana. Olha, eu senti isso, embora eu não senti a tristeza, mas eu senti que esse clima de tristeza e de silêncio predominou no dia 19 de março, quando foi o início da primavera aqui. A epidemia começou no inverno. No inverno, os italianos estão acostumados a ficarem clausurados boa parte do tempo, porque o inverno aqui no norte chega a ser bem rigoroso. Mas no início da primavera, uma semana antes do início da primavera, a gente já tinha um clima todo de primavera, os parques já estão muito floridos. E aí, na virada da primavera, é um momento muito simbólico de que vamos sair, vamos curtir. E o dia estava maravilhoso. Coincidentemente, foi o dia que eu saí para tentar fazer compras. Mas é muito diferente do que normalmente aconteceria na virada da primavera, numa rotina. E eu acho que essa percepção levou eles ainda mais tristes. A primavera chegou e, inclusive, ela chegou muito silenciosa. Eu fiz até uma analogia com um livro muito famoso da década de 60 nos Estados Unidos que se chama Primavera Silenciosa. É um livro que fala dos efeitos do uso do DDT como detetizador mesmo, mas ele saiu envenenando várias outras formas de vida e quando começou a primavera nos Estados Unidos não tinha pássaros botando ovos, porque muitos pássaros morreram. E tá muito parecido esse clima aqui, embora as causas sejam totalmente diferentes, mas essa é a sensação de que a primavera começou, o mundo tá lá fora, o céu também está mais azul, porque a região norte é uma região que concentra muito do polo industrial do país. Inclusive, vocês mencionaram a Fiat, que é uma referência aqui na região, mas aquela fumaça, aquela poluição dispersou em grande parte. A gente quase não consegue enxergar os Alpes que estão aqui do nosso lado, e eles estão muito limpos, estão muito nítidos, mas a gente vê isso pela janela. Então, isso também contribui muito para essa situação de que quando isso vai acabar, aquela insegurança em relação ao futuro que deixa a gente se recolher no nosso silêncio, entendeu? A gente está conversando aqui na Band News FM com a Sabrina Simon, que é bióloga, está no norte da Itália, fazendo doutorado em epidemiologia. Sabrina, bom dia, é a Sheila falando aqui. Num dos trechos do seu vídeo, e eu achei ótimo isso, você falou sobre a necessidade de, no isolamento, a gente buscar um planejamento, né? Planejar a nossa rotina. A gente está estranhando tanto essa coisa de isolamento, mas você falava ali sobre a possibilidade de, sei lá, a pessoa que está acostumada a fazer 1 hora de atividade física por dia, de tentar manter isso na rotina de alguma maneira, de as crianças que não estão indo às escolas, de em algum momento os pais tentarem colocar as crianças sentadinhas ali, diante de uma mesa, diante de um livro, ainda que as crianças não vão ter contato com o conteúdo que estariam tendo na escola, né, que ela tenha algum tipo de conteúdo, que leia alguma coisa, que estude alguma coisa. Queria te ouvir um pouco sobre essa dica de planejamento das rotinas no isolamento.
Olha, eu ouvi uma psiquiatra falando essa semana que o nosso cérebro não consegue se sustentar muito tempo naquele espírito de que hoje é domingo. A gente não suportaria uma semana inteira só de domingos, de levantar de pijama e ir pra frente da TV e ficar por ali. O nosso cérebro tem filmes, quebra-cabeças e brincadeiras como formas de recompensa. E essa forma de recompensa, ela vem depois de um trabalho, de um envolvimento, de um esforço. O nosso cérebro é uma máquina caçadora de problemas para resolver. E se a gente ficar no ócio, embora ele seja maravilhoso e ele seja muito importante para o crescimento pessoal, para a criatividade, mas uma vida cheia de ócio é uma coisa que sufoca o nosso cérebro. E esse foi o problema aqui nos italianos. Como a gente não sabia que duraria tanto tempo, a gente não tinha entendido a importância de se planejar para passar um período dentro de casa. E isso vale tanto para crianças como adultos. As crianças ficam muito impacientes, muito entediadas e acaba até dificultando a vida dos adultos que tentam conter. A motivação, ela é uma coisa que funciona para o ser humano, independente da idade do ser humano. E eu me vejo nesse exemplo, porque eu estou acostumada com home office, eu sou estudante de doutorado, então às vezes eu estou acostumada a desenvolver um projeto por dias em casa, dependendo da fase, da etapa da pesquisa. Mas eu vejo que o nosso cérebro é sedento por problemas para resolver e é sedento da rotina. Ter uma motivação, uma coisa um projeto para você trabalhar, uma coisa que você possa planejar, inclusive estabelecer metas e objetivos para alcançar durante esse período, é uma coisa que mantém a gente ativo, que mantém a gente intelectualmente acordado e mantém a gente bem. Independente de ser dentro ou fora de casa, a nossa vida tem que ter isso, entendeu? E de preferência que seja algo que te motive internamente, que te interesse, a que você tenha prazer de se dedicar. E esse é o momento que a gente não pode deixar essa dica passar. Ô Sabrina, eu tô vendo aqui que caiu ontem, pelo 3º ou 4º dia consecutivo, o número de infectados. Não é que caiu o número de infectados, tá, gente? É que o número vem aumentando em uma proporção menor. A velocidade diminuiu. A velocidade diminuiu. Então, tem cada vez mais gente doente, cada vez mais gente morrendo, mas a velocidade do número de casos diários diminuiu, se não me engano, pelo 4º dia consecutivo. Isso deu uma injeção de ânimo, vocês que estão na Itália? Isso muda muito o nosso espírito, porque até semana passada, essa sensação de silêncio, de insegurança, de medo do futuro, era aquela coisa de quando isso vai acabar. A gente já sabe como vai acabar, a gente vai sair de uma recessão econômica muito forte e o governo faz campanhas, inclusive o Ministério do Turismo faz campanhas maravilhosas nas redes sociais, de vídeos, mostrando nós temos tudo para recomeçar e mostrando todas as belezas que a Itália tem. Mas logo em seguida, quando começou a haver uma esperança lá no fim do túnel, embora ainda haja muitos óbitos, mas cada vez menos pessoas estão ficando doentes. Significa que em pouco tempo, cada vez menos pessoas vão morrer, porque existe um delay, uma diferença de período entre você ficar doente e acontecer o óbito, se for o caso. Então, sim, é uma luz que eu acho que talvez muito em breve a gente já comece a passar por uma 4ª fase, que eu ainda não sei qual eu vou descobrir. Mas é uma coisa que levanta muito os nossos ânimos, e embora eu não esteja interagindo pessoalmente com os italianos, a gente está todo mundo isolado, mas nas redes sociais o clima já tem mudado. Eu percebo muito a alteração de humor das pessoas com quem eu convivo pelo tipo de conteúdo que elas postam nas redes sociais, e é nítido que elas já estão começando a nutrir uma esperança e um vigor de estar vivo, de querer sair para começar a reconstruir o país. 7.500 mortos na Itália. Fico imaginando o momento em que o governo der o sinal verde e quando 60 milhões de italianos sairão às ruas para comemorar como só italiano sabe comemorar. Eu queria estar lá nesse momento. Vai ser uma festa. Sabrina, obrigado pela entrevista. Só uma pergunta para Sabrina, desculpa, Carla. Porque é o seguinte, algo que preocupa muito os brasileiros é o risco do desabastecimento, né? A gente precisa se basear em experiência real, né? Você está passando por isso aí agora, uma coisa muito parecida com a que a gente está passando aqui no Brasil. Então, na prática, Sabrina, faltou comida por aí? Em nenhum momento, Sheila. Inclusive, eu costumo falar com as pessoas. Quando as universidades dispensaram os estudantes no dia 24 de fevereiro, aliás, isso foi no dia 23 de fevereiro, que era domingo à noite, no dia 24 de manhã, todo mundo foi para o mercado. Eu não pude, eu estava tratando dos meus processos de imigração na delegacia, então eu fui no mercado à noite. O dia inteiro as pessoas lotaram supermercados. A única coisa que acabou foi o macarrão e o molho de tomate, porque aqui é a Itália. Mas que eu tirei crime, foto, hein? gente, eu posso provar. E Não várias pode. outras pessoas que eu conheço na Toscana, em outras regiões, tiraram as mesmas fotos.
Mas eu acho interessante que no dia seguinte já estava tudo absolutamente normal nos mercados e eu costumo falar para as pessoas que a carne vermelha e o hortifruti vendido aqui vem do Brasil, em boa parte. E, gente, se não faltou aqui, não vai faltar num país que é produtor de alimento. Um dos motivos que levou os italianos a relaxar e pensar, poxa, essa primeira semana nem era tudo isso, é porque eles foram ao mercado, compraram tudo o que puderam e depois perceberam que não fez sentido. Então, não precisa, porque não vai faltar. E agora todas as despensas estão abarrotadas e o mercado também está cheio de produtos. Bom, de fome não morreremos. De tédio, talvez. Mas de fome, não. Sabrina, obrigado pela entrevista. Um beijo para você. Eu que agradeço.